Existe uma força que a maioria dos homens ignora, e justamente por isso vivem sendo desrespeitados. Essa força não está nas palavras, nem nas explicações, muito menos nas tentativas de convencer alguém. Essa força está no silêncio. O silêncio que pesa mais do que qualquer argumento, que gera respeito sem precisar de ruído. Hoje você vai descobrir como o silêncio pode se tornar a sua arma mais poderosa. E quando você aprender a usá-lo, nunca mais será o mesmo homem. Pilar 1. Porque o silêncio assusta mais que 1000 palavras. Desde cedo, você aprendeu que deveria falar, que precisava explicar o que sente, justificar seus erros, mostrar interesse, preencher os vazios com palavras. Mas ninguém te disse que, muitas vezes, quanto mais você fala, menos você é ouvido. O silêncio para muitos homens parece um fardo. Eles acreditam que, se ficarem quietos, vão perder espaço. Só que, na realidade, o silêncio é um campo de poder que poucos ousam ocupar. Uma mulher espera que você reaja de imediato, espera que você explique, que você tente se defender, que você prove seu valor correndo atrás de qualquer palavra que saia da boca dela. É quase automático. Ela cria o vazio e você se apressa em preenchê-lo. Só que, quando você não faz isso, quando você escolhe simplesmente ficar em silêncio, é como se mudasse a gravidade do ambiente. O silêncio cria desconforto. Ele força o outro a lidar com o próprio eco, força a encarar o peso das próprias palavras. Quando você permanece firme, calado, olhando de forma serena, mas sem ceder, ela começa a sentir algo que não esperava: insegurança. Porque o silêncio coloca a responsabilidade de volta nela. Um homem que se cala não está perdendo a discussão. Ele está conquistando o território. Porque enquanto ela tenta entender o que você pensa, enquanto se pergunta por que você não reage, é você quem controla o ritmo. Você se torna imprevisível. E o imprevisível é sempre mais forte do que o óbvio. O silêncio não é ausência, não é passividade. O silêncio é uma presença invisível, que se faz sentir, mais forte do que qualquer palavra. É o olhar que não precisa se justificar. É o gesto contido que fala mais alto do que o desespero de quem tenta explicar demais. Por isso, tantos homens perdem o respeito dentro das relações. Eles acreditam que precisam compensar cada gesto de indiferença com longos discursos, e assim entregam de bandeja sua energia, sua essência, sua força. Mas quando você aprende que não precisa preencher cada espaço vazio, você descobre o poder oculto que a maioria nunca acessa. O silêncio é o lugar onde o respeito nasce, porque ele mostra que você não precisa provar nada. Ele mostra que você pode suportar a pressão do vazio sem se quebrar. E essa resistência, essa calma, é justamente o que separa os homens comuns dos homens de presença. Pilar 2. O erro dos homens que falam demais. O homem moderno acredita que convencer é falar. Ele imagina que quanto mais explica, mais será compreendido. Quanto mais se justifica, mais será perdoado. Quanto mais declara sentimentos, mais será valorizado. Mas a verdade é dura. Falar demais é, muitas vezes, o caminho mais rápido para perder o respeito. Pense em quantas vezes você tentou se explicar quando foi mal interpretado. Quantas vezes escreveu longas mensagens, tentando justificar um atraso, um silêncio, uma atitude. E no fim, ao invés de ser compreendido, foi visto como alguém que implora a aceitação. As palavras, quando usadas em excesso, entregam ansiedade. Elas revelam medo de perder. Elas denunciam insegurança. E é justamente essa insegurança que mata a atração. Porque uma mulher não admira o homem que se dobra em justificativas, mas aquele que se mantém de pé, mesmo quando é questionado. Cada frase dita em desespero é um tijolo removido da muralha do seu valor. E quando ela percebe que basta um olhar frio para você se afogar em palavras, o jogo acaba. Homens que falam demais não transmitem clareza, transmitem fragilidade. E a fragilidade, quando exposta dessa forma, não desperta compaixão. Ela desperta desprezo. Afinal, se você não é capaz de sustentar um simples silêncio, como poderia sustentar a pressão da vida, do relacionamento, dos desafios? O homem que precisa falar a cada segundo mostra que não confia em si mesmo. Ele precisa convencer o outro, porque não está convencido da própria presença. E uma presença que precisa ser explicada nunca é verdadeira. O silêncio, ao contrário, é autossuficiente. Ele não precisa ser traduzido, nem explicado. Ele é sentido.
E quando você aprende a cortar as palavras em excesso, descobre que um olhar firme e um gesto contido comunicam mais do que qualquer discurso. Esse é o erro dos homens que falam demais. Acreditar que serão ouvidos pelo volume. Mas o respeito nunca nasce do barulho. O respeito nasce daquilo que não pode ser explicado e que só pode ser sustentado no silêncio. Pilar 3. A energia invisível do silêncio. Existe uma energia que não pode ser medida, mas pode ser sentida. É a energia que um homem transmite quando entra em um ambiente e todos, instintivamente, se voltam para ele. Não é pelo que ele veste, não é pelo que ele fala, é pelo silêncio que carrega. Uma aura invisível que se impõe sem esforço. O silêncio não é apenas ausência de som. Ele é uma vibração. Quando um homem aprende a sustentar o próprio silêncio, ele emite um campo de energia que desestabiliza e intriga ao mesmo tempo. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não suporta o vazio. Elas precisam falar para não se sentir pequenas. Precisam preencher o ar para não encarar a própria fraqueza. Um homem de presença não tem essa necessidade. Ele sabe que quanto mais se cala, mais força acumula. O silêncio é como um ímã invisível. Atrai olhares, gera dúvida, provoca respeito. Ela pode fingir indiferença. Pode até cruzar os braços como se não se importasse, mas por dentro sente o peso de cada segundo em que você permanece calado. E essa sensação a perturba, porque mostra que ela não tem o controle que acreditava ter. A energia do silêncio não é agressiva, mas também não é passiva. Ela é densa, firme, inquebrável. É a certeza de que você não precisa provar nada. E essa certeza se torna palpável, mesmo que você não diga uma palavra. É por isso que o silêncio, quando sustentado com convicção, pode transformar completamente a dinâmica entre você e ela. Ele tira dela a segurança de sempre ter a última palavra. Ele mostra que sua presença não depende da aprovação dela. E, paradoxalmente, é exatamente essa independência que começa a gerar atração. Quando um homem aprende a carregar o silêncio como se fosse parte da sua pele, ele nunca mais é o mesmo, porque descobre que o verdadeiro poder não está em convencer, mas em permanecer. Não está em falar para se impor, mas em silenciar para ser sentido. O silêncio é uma energia invisível, mas real, e uma vez que você aprende a dominá-la, não há mulher que consiga ignorar. Pilar 4. Como usar o silêncio de forma estratégica. O silêncio por si só é poderoso, mas quando você aprende a usá-lo de forma estratégica, ele deixa de ser apenas ausência e se torna uma arma. A maioria dos homens não entende isso. Acham que ficar calado é simplesmente se fechar, se afastar, cruzar os braços em resistência. Mas o silêncio verdadeiro não é sobre ignorar. É sobre posicionamento. Imagine uma situação comum. Ela te provoca. Lança uma frase fria, esperando que você se defenda ou se irrite. Se você responde de imediato, cai na armadilha. Se você rebate, mostra que se abalou. Mas se você respira, olha com calma e mantém o silêncio. A provocação perde força, porque o silêncio desarma. Ele mostra que você não precisa reagir. Ele mostra que nada do que ela disse é grande o bastante para te tirar do eixo. Usar o silêncio de forma estratégica significa escolher os momentos em que ele fala mais do que qualquer palavra. É saber que, em uma discussão, falar menos dá mais peso ao que você diz, quando finalmente abre a boca. É entender que, em certos momentos, a pausa é mais impactante do que a resposta. Um homem que domina o silêncio nunca se precipita. Ele observa e entende o ambiente, sente a energia ao redor antes de decidir se precisa ou não falar. E muitas vezes, ele descobre que não há necessidade de dizer nada, porque sua calma já disse tudo. Esse tipo de postura confunde, intriga e atrai. Ela começa a se perguntar o que você está pensando. Ela sente que não tem acesso completo a você. E esse mistério é justamente o que desperta respeito e desejo. O silêncio estratégico é a arte de comunicar sem palavras. É transmitir firmeza pelo olhar, segurança pelo corpo, presença pelo simples ato de não reagir. É mostrar que você não se move por necessidade, mas por escolha. Quando usado dessa forma, o silêncio não apenas protege sua energia, mas amplifica a sua autoridade, porque a mulher percebe que está diante de alguém que não pode ser manipulado facilmente. E diante de um homem assim, toda a dinâmica muda. Pilar 5. Quando o silêncio cria respeito e desejo, há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas uma escolha
e se torna uma presença impossível de ignorar. No início, ela pode estranhar. Pode pensar que você não fala porque não tem o que dizer. Pode interpretar como frieza ou até mesmo arrogância. Mas com o tempo algo muda. Ela percebe que o silêncio não é vazio, é densidade. Não é fraqueza, é firmeza. Não é fuga, é controle. O respeito nasce exatamente aí, porque o homem que não precisa se explicar o tempo todo transmite segurança. E segurança é um dos maiores gatilhos de atração. Uma mulher pode se sentir atraída por um rosto bonito ou por palavras doces, mas é a segurança que mantém o interesse. E nada transmite mais segurança do que o silêncio bem sustentado. Quando você fala pouco, cada palavra ganha peso. Quando você não corre para preencher o ar ao seu redor se torna magnético. Ela começa a perceber que sua atenção não está à venda, que sua validação não está disponível a qualquer custo. E isso desperta nela algo profundo, o desejo de ser escolhida por você. É nesse ponto que o silêncio ultrapassa o respeito e entra no campo do desejo, porque ele cria mistério, ele gera dúvida, e dúvida é combustível para a atração. Enquanto você permanece firme, sem se apressar, ela começa a se perguntar: o que ele está pensando? Por que não reage? Será que me deseja? Ou será que nem precisa de mim? Essas perguntas são a faísca que reacende o interesse. Não porque você a convenceu com palavras, mas porque a confundiu com silêncio. E quando o silêncio gera confusão, ele também gera busca. Ela quer descobrir mais, quer testar mais, quer se aproximar mais. O silêncio cria respeito porque mostra solidez. E cria desejo porque desperta curiosidade. No fim, o homem que domina o silêncio nunca precisa correr atrás, porque mais cedo ou mais tarde, é ela quem começa a correr em sua direção. Pilar 6. O silêncio como prova de autossuficiência. O silêncio não é apenas uma estratégia para lidar com ela. É, antes de tudo, um reflexo do quanto você é capaz de sustentar a si mesmo. Homens inseguros falam demais porque não aguentam o peso do vazio. Eles precisam preencher cada espaço com palavras, elogios, justificativas ou promessas. Eles acreditam que, se ficarem quietos, serão esquecidos. Mas a verdade é exatamente o contrário. O silêncio é o que faz você ser lembrado. Autossuficiência é a base da presença. Um homem que não depende da atenção constante de ninguém transmite algo raro: paz. Não a paz frágil de quem finge estar bem, mas a paz sólida de quem não precisa ser notado para existir. E isso é percebido por todos ao redor, inclusive por ela. Quando você é capaz de sustentar o silêncio, sem se apressar para ser visto, mostra que não está implorando por validação. Você se basta. Você é completo. E o completo nunca corre atrás do incompleto. É justamente por isso que mulheres se sentem atraídas por homens assim, porque elas percebem que não conseguem controlar alguém que não precisa delas para se sentir inteiro. Esse é o tipo de homem que, mesmo ignorado, não perde o centro, que, mesmo testado, não se quebra. Ele entende que sua presença fala por si, e que quando o outro escolhe se afastar, é apenas uma oportunidade para provar a si mesmo que não depende. O silêncio é a assinatura da autossuficiência. Ele grita sem ruído: eu não preciso implorar, eu não preciso provar. Eu já sou. E essa vibração é sentida de longe. É o que separa o homem comum do homem inesquecível. No fim, você descobre que o silêncio não é a ausência de voz. É a presença daquilo que não pode ser abalado. E quando ela percebe isso, não importa se tentou ignorar, você já marcou sua presença de forma indelével. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela se perca no barulho da sua rotina. O silêncio que você carrega é a prova da sua força. E se até aqui você entendeu que não precisa correr atrás, que não precisa se justificar, que não precisa implorar por atenção, então já deu o primeiro passo para se tornar o homem que nunca é esquecido. Se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque cada vídeo é um lembrete de que a sua presença é a sua maior arma. Quero que você participe dessa caminhada. Deixe nos comentários como o silêncio já mudou sua vida, ou como você deseja começar a usá-lo a seu favor. Respira fundo, olhe para dentro e venha comigo. Este é o momento de se transformar em presença.